10 pequenos hábitos que mudarão sua vida para sempre. Napoleon Hill. Imagine um homem caminhando sozinho por uma estrada de terra. O bolso está vazio. As contas estão atrasadas. Todos dizem que ele fracassou. Mas existe um detalhe que ninguém consegue enxergar. Dentro da mente daquele homem, uma fortuna já começou a ser construída. Antes que qualquer riqueza aparecesse no mundo, ela apareceu primeiro na forma como ele pensava. E foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu depois de estudar durante décadas centenas de pessoas extraordinárias. Se você chegou até este vídeo, talvez seja porque existe uma parte de você que ainda se recusa a aceitar uma vida comum. Enquanto muitos desistem dos próprios sonhos, alguma coisa dentro de você continua procurando respostas. Essa inquietação pode ser exatamente o começo da transformação. Imagine uma árvore gigantesca. Quem olha apenas para seus galhos acredita que ela nasceu forte, mas ninguém vê os meses em que suas raízes cresceram escondidas debaixo da terra. Com a prosperidade, acontece exatamente a mesma coisa. Antes da riqueza aparecer diante dos olhos do mundo, ela cresce silenciosamente dentro da pessoa. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando centenas dos homens mais bem-sucedidos da história. Ele conversou com empresários, inventores, líderes e milionários que construíram verdadeiros impérios praticamente do zero. Depois de décadas de pesquisa, Hill percebeu algo surpreendente. Não era a inteligência, não era a sorte, não era a família onde nasceram. O que todos tinham em comum eram pequenos hábitos diários, atitudes tão simples que qualquer pessoa poderia ignorar. Mas, justamente essas atitudes eram responsáveis por transformar pessoas comuns em indivíduos extraordinários. Talvez você esteja esperando um acontecimento gigantesco para mudar sua vida. Talvez imagine que tudo vai começar quando receber aquela promoção, quando abrir seu negócio ou quando finalmente ganhar mais dinheiro. Mas, e se eu disser que a transformação começa muito antes disso? E se a vida que você deseja estiver escondida dentro de pequenas decisões que você toma todos os dias sem perceber? É exatamente isso que vamos descobrir juntos. Ao longo deste vídeo, você conhecerá 10 hábitos silenciosos capazes de mudar completamente sua forma de pensar, agir e construir prosperidade. Não são truques, não são atalhos, são princípios. Princípios que resistiram ao tempo porque funcionaram para pessoas comuns que decidiram viver de forma extraordinária. Mas antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários: eu decido mudar minha história. Essa simples frase pode representar o primeiro compromisso público da sua nova caminhada. E se este tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para deixar seu gostei e se inscrever no canal. Toda semana, compartilhamos ensinamentos inspirados em Napoleon Hill, princípios de prosperidade, desenvolvimento pessoal e fé, para ajudar milhares de pessoas que decidiram construir uma nova realidade. Agora prepare-se, porque o primeiro hábito parece pequeno, mas ele pode ser exatamente o que está faltando entre você e a vida que você sempre imaginou. O primeiro hábito. Napoleon Hill dizia que toda grande realização nasce de um desejo definido, mas existe algo que vem antes do desejo. A decisão de acreditar que sua vida pode ser diferente. Pode parecer simples, mas observe quantas pessoas passam anos repetindo exatamente os mesmos dias. Elas acordam, reclamam, trabalham, dormem e repetem tudo novamente. Sem perceber, acabam treinando o cérebro para acreditar que aquilo é o máximo que podem viver. Quem prospera, faz o contrário. Todos os dias alimenta a própria mente com uma possibilidade maior, mesmo quando ninguém acredita.
mesmo quando ainda não existem resultados. Essa pessoa protege seus sonhos, porque entende que toda grande conquista nasceu primeiro como uma ideia considerada impossível. Foi assim com Thomas Edison, foi assim com Henry Ford, foi assim com Walt Disney, e também foi assim com praticamente todas as pessoas que Napoleon Hill entrevistou. Elas decidiram acreditar antes que qualquer prova aparecesse. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja esperando de você. Não perfeição, mas disposição. A coragem de continuar caminhando mesmo quando o caminho ainda não está completamente iluminado. Porque a fé verdadeira nunca depende das circunstâncias. Ela cria novas circunstâncias. E quando essa decisão acontece dentro da mente, algo muda. Você começa a perceber oportunidades que antes simplesmente passavam despercebidas. Seu comportamento muda, suas escolhas mudam, sua energia muda. E aos poucos, sua realidade começa a acompanhar essa transformação. Mas existe um segundo hábito ainda mais poderoso. Um hábito que separa definitivamente quem apenas sonha de quem realmente realiza. E, curiosamente, quase ninguém consegue praticá-lo por muito tempo. O segundo hábito: aprender mesmo quando ninguém está obrigando você. Existe uma diferença enorme entre quem deseja mudar de vida e quem realmente muda. A maioria das pessoas estuda apenas quando precisa, aprende apenas quando alguém manda, lê apenas quando existe uma prova. Mas Napoleon Hill descobriu que as pessoas extraordinárias possuem uma característica curiosa. Elas aprendem por iniciativa própria. Elas têm fome de conhecimento. Enquanto muitos passam horas consumindo distrações, elas passam alguns minutos alimentando a mente. Pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser uma biografia, pode ser uma conversa com alguém mais experiente. O importante não é a quantidade, é a constância. Imagine dois jovens começando exatamente do mesmo ponto. Os dois possuem o mesmo salário, a mesma idade, as mesmas dificuldades. Durante 5 anos, um deles chega em casa e entrega completamente sua atenção ao entretenimento. O outro reserva apenas 30 minutos por dia para aprender algo novo. Parece uma diferença pequena, mas depois de alguns anos, um acumulou milhares de horas de crescimento. O outro acumulou milhares de horas de distração. É por isso que, de repente, um recebe oportunidades que o outro acredita serem fruto da sorte. Mas não foi sorte, foi preparação. Napoleon Hill dizia que oportunidade e preparação sempre caminham juntas. Deus abre portas, mas quem atravessa essas portas é quem decidiu se preparar antes que elas aparecessem. Talvez hoje você ainda não esteja vivendo a realidade que deseja. Mas a pergunta correta não é: quando minha oportunidade vai chegar? A pergunta é: se ela chegasse hoje, eu estaria preparado? Essa resposta pode mudar completamente sua vida. Porque prosperidade não recompensa apenas quem sonha. Ela recompensa quem se prepara silenciosamente. E existe outro hábito ainda mais difícil. Um hábito que destrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de crescer. O terceiro hábito: proteger seus sonhos das opiniões erradas. Poucas coisas matam mais sonhos do que pedir opinião para quem nunca construiu aquilo que você deseja construir. Talvez isso pareça duro, mas pense por alguns segundos. Se alguém nunca aprendeu a prosperar, como poderá ensinar prosperidade? Se alguém desistiu dos próprios sonhos, como conseguirá incentivar os seus? Napoleon Hill observou que praticamente todos os grandes realizadores passaram por uma fase de incompreensão. Foram chamados de sonhadores, ingênuos, teimosos, irresponsáveis. Muitos ouviram que estavam perdendo tempo. E sabe o que todos tinham em comum? Eles continuaram, não porque eram arrogantes, mas porque aprenderam uma lição valiosa. Nem toda opinião merece entrar na sua mente. Sua mente é como um jardim.
Se qualquer pessoa plantar medo dentro dela, em pouco tempo a coragem começa a desaparecer. Por isso, escolha cuidadosamente quem tem acesso aos seus sonhos. Nem todo mundo que gosta de você sabe para onde Deus está levando sua vida. Às vezes, pessoas sinceras tentam protegê-lo dos riscos, mas sem perceber, acabam protegendo você também dos milagres. Existe um momento em que é preciso ouvir menos o barulho do mundo e prestar mais atenção à voz que Deus colocou dentro do seu coração. Essa voz normalmente não grita, ela apenas insiste. Ela continua dizendo que você nasceu para algo maior, mesmo quando ninguém mais acredita. E se existe uma característica que fortalece essa voz, ela é justamente o próximo hábito. Um hábito que explica por que algumas pessoas conseguem continuar caminhando mesmo depois de fracassarem inúmeras vezes. O quarto hábito: transformar o fracasso em professor. A maioria das pessoas interpreta um fracasso como um ponto final. Os grandes realizadores enxergam um ponto de partida. Essa diferença muda tudo. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram quantas vezes havia fracassado, sua resposta entrou para a história. Ele não havia fracassado. Havia descoberto milhares de maneiras que não funcionavam. Essa forma de pensar é rara, porque exige maturidade, exige humildade, exige coragem. Napoleon Hill repetia constantemente que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Mas existe uma condição. Você precisa procurar essa semente. Toda dor tenta ensinar alguma coisa. Toda perda revela alguma força escondida. Toda decepção desenvolve uma parte do caráter que jamais seria construída em tempos fáceis. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez esteja cansado de tentar. Talvez pense que Deus esqueceu de você. Mas e se essa fase não for um castigo? E se ela for exatamente o treinamento que está preparando você para sustentar aquilo que tanto pediu em oração? O ouro precisa passar pelo fogo antes de revelar seu verdadeiro valor. Da mesma forma, pessoas extraordinárias quase sempre passam por períodos de intensa pressão antes de viverem sua maior expansão. A questão nunca foi evitar dificuldades. A questão sempre foi decidir quem você será durante elas. E isso nos leva ao quinto hábito, um dos mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos de todos. O quinto hábito: aprender a dominar a própria mente. Existe uma batalha acontecendo todos os dias dentro de você. Ela não aparece diante dos seus olhos, não faz barulho, mas decide praticamente todos os resultados da sua vida. É a batalha entre a voz da coragem e a voz do medo. Napoleon Hill dizia que ninguém pode conquistar o mundo sem primeiro conquistar a si mesmo. Pense por um instante. Quantas oportunidades você perdeu simplesmente porque imaginou que não seria capaz? Quantos projetos ficaram apenas na sua cabeça porque o medo falou mais alto? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar? A maioria das pessoas acredita que precisa mudar de vida para mudar a mente. Mas Hill ensinava exatamente o contrário. Primeiro muda a mente, depois a vida a acompanha. Seu cérebro funciona como um jardim. Se todos os dias você planta pensamentos de escassez, medo e derrota, não espere colher confiança, abundância e prosperidade. Isso seria como plantar espinhos esperando colher rosas. Toda manhã, antes mesmo de olhar o celular, pergunte a si mesmo: que tipo de pensamentos estou alimentando hoje? Essa pergunta parece simples, mas pode alterar completamente o rumo do seu dia. Porque aquilo que ocupa sua mente durante horas acaba dirigindo suas decisões. E suas decisões constroem seu destino. A Bíblia afirma que devemos renovar nossa mente.
Napoleon Hill ensinava a prática da autossugestão. A neurociência moderna demonstra que nosso cérebro fortalece os caminhos mentais que mais utilizamos. São linguagens diferentes apontando para a mesma verdade. Quem muda a maneira de pensar, muda a maneira de viver. Talvez Deus esteja esperando apenas que você pare de conversar consigo mesmo como um derrotado. Porque ninguém prospera repetindo diariamente frases como: "Eu não consigo", "Minha vida nunca muda". Não nasci para isso. Essas palavras se tornam ordens para o subconsciente. Troque essas frases por perguntas poderosas. O que posso aprender hoje? Como posso melhorar? Qual oportunidade ainda não consegui enxergar? Perceba como sua energia muda imediatamente. E quando sua energia muda, sua postura muda. Quando sua postura muda, o mundo começa a responder de maneira diferente. Mas existe um hábito que transforma toda essa mudança interior em resultados concretos. É o hábito que diferencia quem apenas acredita de quem realmente realiza. O sexto hábito: agir mesmo sem ter todas as respostas. Existe uma armadilha extremamente perigosa. Ela se chama perfeição. Milhares de pessoas passam a vida esperando o momento ideal, esperando ter mais dinheiro, mais conhecimento, mais tempo, mais segurança. Enquanto isso, a vida continua passando diante delas. Napoleon Hill observou que praticamente todos os grandes realizadores começaram sem estar prontos. Eles deram o primeiro passo mesmo carregando dúvidas. Henry Ford não tinha todas as respostas. Walt Disney enfrentou inúmeras rejeições. Colonel Sanders ouviu centenas de não antes de encontrar alguém disposto a acreditar em sua ideia. O que eles tinham em comum? Não esperavam sentir confiança para agir. Eles agiam, e a confiança surgia durante o caminho. Talvez esse seja exatamente o motivo de tantas pessoas permanecerem no mesmo lugar durante anos. Elas querem sentir coragem antes de começar, mas a coragem nasce quando você começa. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai novamente, levanta outra vez. Se desistisse na terceira queda, jamais aprenderia. No entanto, ninguém chama uma criança de fracassada porque caiu. Todos entendem que faz parte do processo. Então, por que você trata seus próprios erros de forma tão cruel? Talvez Deus nunca tenha esperado perfeição. Talvez Ele esteja esperando apenas movimento, porque é muito mais fácil direcionar alguém que está caminhando do que alguém parado. A prosperidade costuma visitar quem continua avançando, mesmo lentamente, mesmo com medo, mesmo sem enxergar toda a estrada. Existe uma frase de Napoleon Hill que resume perfeitamente esse princípio. Não espere, o momento nunca será perfeito. E talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Comece com o que possui. Use aquilo que está ao seu alcance. Faça o melhor que puder. Ajuste durante o caminho, porque a vida recompensa quem entra em campo, não quem permanece eternamente na arquibancada. Mas ainda existe um hábito que torna todos os outros muito mais fortes. Um hábito silencioso, quase invisível, mas capaz de transformar completamente a forma como você enfrenta qualquer desafio. E ele começa quando você aprende a controlar algo que poucas pessoas conseguem dominar: o próprio tempo. O sétimo hábito: tratar o tempo como o seu maior patrimônio. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. Se alguém depositasse R$1 milhão na sua conta hoje, sua vida mudaria? Provavelmente sim. Agora pense em outra pergunta. Se alguém lhe desse mais 10 anos de vida, quanto isso valeria? Talvez muito mais do que qualquer quantia em dinheiro. Mesmo assim, quase todos cuidam melhor do dinheiro do que do próprio tempo. Napoleon Hill dizia que o tempo é a matéria-prima de toda conquista. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Negócios podem ser reconstruídos.
Patrimônio pode ser recuperado, mas um único minuto jamais volta. Olhe para as pessoas que transformaram o mundo. Nenhuma delas recebeu mais horas do que você. Todas acordavam com as mesmas 24 horas. A diferença estava na forma como utilizavam cada uma delas. Enquanto muitos diziam, depois eu faço, os realizadores perguntavam, o que posso fazer agora? É essa mudança de mentalidade que começa a construir uma vida extraordinária. Você não precisa trabalhar 20 horas por dia, mas precisa proteger as horas que realmente importam. Proteja sua manhã, proteja seu momento de aprendizado, proteja seu tempo de oração, proteja o tempo dedicado ao seu projeto. Porque toda vez que você entrega essas horas para distrações, está entregando um pedaço do futuro que Deus confiou às suas mãos. Pense em um agricultor. Ele sabe exatamente quando plantar. Se perder a estação, poderá esperar um ano inteiro pela próxima oportunidade. A vida funciona da mesma maneira. Existem temporadas que nunca mais voltam. Não desperdice a sua. Quando você aprende a respeitar o tempo começa a respeitar você. E é curioso perceber como as oportunidades começam a aparecer justamente para aqueles que deixaram de desperdiçar seus dias. Mas existe um hábito ainda mais poderoso, um hábito que muda completamente a forma como você enxerga os problemas. O 8º hábito: enxergar oportunidades onde todos enxergam obstáculos. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma estrada. No caminho existe uma enorme pedra. A primeira reclama. Diz que aquilo atrapalhou seus planos, que a vida nunca colabora, que tudo dá errado. A segunda para por alguns segundos, observa e pergunta: o que essa pedra pode me ensinar? É exatamente aqui que nasce a diferença entre uma mente comum e uma mente extraordinária. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar empresários que construíram fortunas durante períodos de crise. Enquanto milhares enxergavam apenas dificuldades, alguns poucos encontravam necessidades que poderiam resolver. Onde havia medo, eles viam oportunidade. Onde havia caos, eles encontravam soluções. É por isso que grandes empresas nasceram justamente nos momentos mais difíceis da história. Porque problemas sempre criam necessidades. E necessidades sempre criam oportunidades para quem está preparado. Talvez você esteja olhando para a sua vida apenas pelo lado das dificuldades. Mas faça um exercício. Olhe para o maior problema que você enfrenta hoje. Agora pergunte: se eu conseguisse resolver isso, de que forma eu poderia ajudar outras pessoas que vivem a mesma situação? Essa pergunta muda tudo, porque prosperidade quase nunca nasce do desejo de ganhar dinheiro. Ela nasce do desejo de gerar valor. Quanto mais valor você entrega ao mundo, maior tende a ser sua recompensa. Foi exatamente isso que Napoleon Hill observou durante décadas. Os verdadeiramente prósperos não perguntavam apenas quanto vou ganhar. Eles perguntavam quanto posso contribuir. Quando essa chave vira dentro da mente, algo extraordinário acontece. O foco deixa de ser a escassez, passa a ser a criação. E pessoas que criam soluções dificilmente permanecem na pobreza por muito tempo. Mas existe um hábito ainda mais silencioso. Na verdade, ele quase nunca aparece nas redes sociais. Ninguém publica fotos dele. Ninguém recebe aplausos por praticá-lo. E mesmo assim, talvez seja o hábito mais importante de todo este vídeo. O 9º hábito: continuar quando ninguém está aplaudindo. Existe uma fase da vida que quase todos os vencedores enfrentam. A fase do silêncio. É quando você trabalha, se esforça, aprende, melhora, ora, persiste,
e parece que absolutamente nada acontece. Nenhum reconhecimento, nenhum resultado extraordinário, nenhuma recompensa visível. É justamente nessa fase que a maioria desiste, porque acredita que o esforço foi em vão. Mas Napoleon Hill descobriu um padrão impressionante. Quase todos os grandes sucessos surgiram pouco depois do momento em que seus protagonistas pensaram em desistir. É como cavar um poço. Imagine alguém cavando durante semanas. No último metro antes de encontrar água, ele desiste. Outro chega. Continua exatamente de onde ele parou. Poucos minutos depois, encontra a água. Quem recebe os elogios? O segundo. Mas quem fez a maior parte do trabalho? O primeiro. A vida é assim. Muita gente abandona o próprio sonho poucos passos antes da colheita. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Talvez Deus esteja observando não o tamanho do seu talento, mas o tamanho da sua perseverança. Porque qualquer pessoa continua quando tudo dá certo. Os extraordinários continuam quando ainda não existe nenhuma evidência de que dará certo. Persistência não é teimosia, é confiança. É continuar plantando mesmo sem enxergar imediatamente os frutos. E foi exatamente essa característica que Napoleon Hill encontrou repetidamente entre os homens mais bem-sucedidos que estudou. Eles não eram necessariamente os mais inteligentes, mas quase sempre eram os últimos a desistir. E agora, chegamos ao último hábito. O hábito que sustenta todos os outros. O hábito que transforma conhecimento em ação, sonhos em realidade e fé em resultados concretos. O 10º hábito: decidir quem você será antes que o mundo decida por você. Chegamos ao último hábito, e talvez ele seja o mais importante de todos, porque na verdade todos os outros dependem dele. Você pode aprender, pode estudar, pode organizar seu tempo, pode desenvolver disciplina, pode persistir durante anos, mas se nunca tomar uma decisão definitiva sobre quem deseja se tornar, acabará voltando aos mesmos padrões de sempre. Napoleon Hill percebeu isso ao entrevistar alguns dos homens mais influentes de sua época. Nenhum deles começou sua trajetória sendo extraordinário. Todos eram pessoas comuns. A diferença apareceu no momento em que deixaram de negociar com a própria mediocridade. Eles tomaram uma decisão silenciosa, sem plateia, sem aplausos, sem garantia de que daria certo. Foi apenas um compromisso feito consigo mesmos. Eu não volto mais para a vida que tinha. Esse é o instante em que uma nova identidade nasce, porque prosperidade não é apenas possuir dinheiro. É tornar-se a pessoa capaz de administrar aquilo que Deus deseja colocar em suas mãos. Pense na lagarta. Ela não se transforma em borboleta porque deseja. Ela passa por um processo. Durante um período, tudo parece parado. Do lado de fora, ninguém percebe mudança alguma. Mas dentro do casulo, uma transformação completa está acontecendo. Talvez seja exatamente essa fase que você esteja vivendo. Talvez Deus não esteja atrasando sua bênção. Talvez esteja preparando você para sustentá-la. Porque uma pessoa despreparada pode perder em poucos meses aquilo que levou anos para conquistar. Mas quem muda por dentro dificilmente perde aquilo que construiu. Napoleon Hill repetia que riqueza duradoura nunca é fruto do acaso. Ela é consequência da pessoa que você escolheu ser. E aqui existe uma pergunta que pode transformar completamente sua vida. Se a prosperidade chegasse hoje, você estaria preparado para recebê-la? Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de responsabilidade, sabedoria, equilíbrio, gratidão, capacidade de servir, porque o dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro da pessoa. Quem é generoso com pouco costuma ser generoso com muito. Quem desperdiça pouco, geralmente desperdiça muito.
Quem reclama constantemente continuará reclamando, independentemente da conta bancária. É por isso que Deus trabalha primeiro no caráter, depois trabalha nas circunstâncias. E talvez essa seja uma das maiores lições de Napoleon Hill. O sucesso não começa quando sua realidade muda. O sucesso começa quando sua identidade muda. A partir desse momento, tudo começa a caminhar na mesma direção. Seus pensamentos mudam, suas palavras mudam, suas amizades mudam, sua rotina muda, sua postura muda. E, inevitavelmente, seus resultados também mudam. Não porque aconteceu um milagre instantâneo, mas porque você passou a agir todos os dias como alguém que já sabe para onde está indo. É exatamente assim que grandes destinos são construídos. Não através de uma única decisão extraordinária, mas através de pequenas decisões repetidas durante muito tempo. E talvez seja por isso que você chegou até este vídeo. Talvez não tenha sido apenas para aprender 10 hábitos. Talvez tenha sido para perceber que a vida que você tanto procura não começa quando alguma coisa muda do lado de fora. Ela começa no instante em que você decide nunca mais aceitar uma vida menor do que aquela para a qual foi criado. Agora, eu quero propor um desafio muito simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 10 dias, antes de olhar o celular pela manhã, faça apenas estas 5 coisas. Primeiro, feche os olhos por 1 minuto e agradeça a Deus pela vida que você está construindo, mesmo que ela ainda não tenha se materializado completamente. Segundo, leia em voz alta o seu maior objetivo, não apenas como um desejo, mas como um compromisso. Terceiro, pergunte a si mesmo: qual pequena ação posso realizar hoje que me aproxime da pessoa que desejo me tornar? Depois, execute essa ação sem adiar. Quarto, ao longo do dia, vigie suas palavras. Sempre que perceber um pensamento de derrota, substitua imediatamente por uma pergunta de crescimento. Em vez de dizer, eu não consigo, pergunte, o que preciso aprender para conseguir? Essa simples mudança altera completamente a direção da sua mente. E quinto, antes de dormir, escreva 3 pequenas vitórias do seu dia, mesmo que pareçam insignificantes. Você estudou por 20 minutos? Anote. Conseguiu controlar uma emoção? Anote. Deu mais um passo em direção ao seu sonho? Anote. Napoleon Hill dizia que a mente cresce quando reconhece o próprio progresso. E pessoas que aprendem a valorizar pequenas vitórias constroem grandes conquistas com muito mais consistência. Se você chegou até aqui, eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez sua conta bancária ainda não tenha mudado. Talvez seus desafios continuem os mesmos. Talvez amanhã você acorde na mesma casa, vá para o mesmo trabalho e enfrente as mesmas dificuldades. Mas, se sua maneira de pensar começou a mudar durante este vídeo, então sua transformação já começou. Porque toda grande prosperidade nasce primeiro no invisível. Primeiro muda a mente, depois mudam os hábitos, depois mudam as decisões, depois muda a identidade. E somente então o mundo começa a enxergar aquilo que Deus já estava construindo em silêncio dentro de você. Nunca se esqueça desta verdade. As pessoas costumam admirar a colheita, mas Deus observa quem continua cuidando da semente. Napoleon Hill compreendeu isso como poucos. Ele descobriu que a riqueza não nasce no bolso. Ela nasce na mente. É fortalecida pela disciplina, protegida pela persistência, guiada pela fé e transformada em realidade por pessoas que se recusam a desistir. Por isso, escreva aqui nos comentários uma frase que represente sua decisão de hoje. Eu escolho me tornar a pessoa que meus sonhos precisam. Esse comentário será mais do que uma simples mensagem. Será um compromisso público com a sua transformação. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu gostei.
Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa recuperar a esperança. Lembre-se, talvez a oportunidade que você espera não esteja escondida em um grande acontecimento. Talvez ela esteja na próxima pequena decisão que você tomar quando este vídeo terminar. Porque é assim que os grandes destinos são construídos. Um hábito de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. E quando você olhar para trás, perceberá que a vida que parecia impossível começou exatamente aqui, no momento em que decidiu mudar primeiro por dentro.